Oi pessoal, tudo bem? Vamos então para as aulas de hoje. Nessa aula a gente vai continuar fazendo problemas sobre potência elétrica, tá bom? Então não tem nenhuma teoria nova, é só fazer mais problemas a respeito do tema potência elétrica. Então, questão 1, o chuveiro elétrico que funciona em 220 volts, tem uma chave que comuta as posições verão e inverno. Lembra, o seu chuveiro você pode tomar mais de um banho mais quente, banho mais frio, verão, inverno, morno, né, super quente, frio, então. Você regula, você ajusta a potência do chuveiro. Quanto mais quente você quer o banho, maior a potência do chuveiro. E esse chuveiro possui as chaves que comutam as posições verão e inverno. Na posição verão, a resistência elétrica tem valor de 22 ohms e no inverno 11 ohms. Lembra? No chuveiro a tensão é constante, você não muda a tensão do chuveiro. Tá? A tensão do chuveiro é constante, você não pode mudar. O seu chuveiro funciona em 220 volts, ponto. Quando você mexe na chavinha, você vai mudar a potência. Como é que você muda a potência se você não muda a tensão? Mudando a resistência. Aí lembra, se a tensão for constante, a potência do resistor é inversamente proporcional à resistência. Se você quer o resistor mais potente, esquentando mais na tensão constante, você diminui a resistência. Tudo bem? Consideramos que na posição verão, o aumento de temperatura da água que passa pelo chuveiro é 5 graus Celsius, para o mesmo fluxo de água, ou seja, a mesma quantidade de água no mesmo intervalo de tempo. Bom, a vazão de água é constante. A variação de temperatura na posição inverno é em graus Celsius. Então vamos lá. O que esquenta a água é o calor sensível, né? A energia que aquece, a energia que provoca variações de temperatura chama calor sensível. Então, o calor sensível vai ser a energia elétrica liberada pelo chuveiro. Como é que a gente acha a energia liberada, consumida, enfim, a energia processada por um aparelho? É a potência do aparelho vezes o tempo que ele fica ligado. O calor é a potência do resistor, o chuveiro é um resistor, eu vou usar U quadrado sobre R. Eu estou usando essa aqui porque a tensão é constante e eu vou mudar a resistência. Tá vendo? Tensão constante, potência e resistência são inversamente proporcionais. Você quer mais potência, banho mais quente, diminui a resistência. E o calor sensível, aquele que provoca variações de temperatura, MC delta θ. M é a massa de água, Czinho é o calor específico sensível da água, delta θ é a variação de temperatura que a água sofre. Então vou misturar tudo isso aqui, ó. Vai ficar assim, ó. O calor sensível, MC delta θ, está aqui, é igual a potência, o quadrado sobre R, vezes delta T. Está aqui, ó. Então isso aqui é a energia elétrica, potência vezes tempo, isso aqui é a potência, isso aqui é o tempo, isso aqui é o calor sensível. Vamos coletar os dados. A variação de temperatura da água no verão é 5. No inverno é 11. E a resistência do chuveiro no verão é 22 ohms. Tá bom? Então coletamos os dados. A variação de temperatura, então, vai ficar U quadrado, delta T, sobre MCR. Isso aqui é a variação de temperatura. A variação de temperatura no verão é de 5 graus Celsius. A resistência é 22 ohms. A variação de temperatura da água no inverno eu não sei, mas a resistência do chuveiro no inverno é 11 ohms. Ó, eu cheguei em duas igualdades com vários termos comuns. Qual que é o jeito mais prático, normalmente, o jeito mais prático de resolver esse tipo de problema algebricamente? É você dividir uma pela outra membro a membro. Por quê? Eu divido uma pela outra primeiro que eu posso. Né? Eu sei que isso aqui não é zero. Eu não estou dividido por zero. Então, como eu tenho certeza que o denominador da fração não é zero, e não é zero dos dois lados, então eu estou tranquilo que eu não estou dividindo por zero. Então eu posso fazer a conta. E segundo, a conta convém ser feita. Por quê? Quando você divide uma pela outra, os termos comuns que estão multiplicando ou dividindo, eles vão cancelando. Então, você elimina de uma vez só vários termos que estão nas duas igualdades. Então, sempre que você tiver um problema, que você cair numa relação de duas igualdades com muitos termos comuns, divide uma pela outra. Os termos comuns que multiplicam ou dividem, eles vão ser eliminados. E sobrou isso aqui, ó, divisão de duas frações. 1 sobre 11 sobre 1 sobre 22. Mantém a fração de cima, pega de baixo, inverte e multiplica. Então você vai ficar com a variação da temperatura no inverno por 5 é igual a 2. Pega o 5 que está dividindo, passa multiplicando. Então a variação da temperatura da água quando o chuveiro está na posição inverno é 10 graus Celsius. Isso aí é a alternativa C de carinho. Tudo bem? Essa foi a primeira questão. Aqui é o seguinte, eu tenho dois recipientes com massas diferentes de água. A gente fala que são massas diferentes de água.
Ele usa resistores de mesma resistência. R, tudo é. Aqui tem R, aqui tem R, esse cara aqui é R, esse cara é R. Aqui tem uma associação de dois resistores em série, aqui tem uma associação de dois resistores em paralelo. Certo? Então, no circuito A, a resistência equivalente é R com R, 2R. E no B é R em paralelo com R, R sobre 2. Nos dois circuitos, você tem a mesma tensão. Estão ligados? A mesma tensão. E ele fala o seguinte, nos dois circuitos, a água sofre a mesma variação de temperatura. Nota, as massas de água são diferentes, só que elas sofrem a mesma variação de temperatura. Ele quer saber a razão entre as massas de água que tem nos dois recipientes, MA sobre MB. Mesma ideia, ó. O que esquenta a água? Calor sensível. O calor sensível, então, vai ser a energia elétrica liberada pelos resistores. Como é que eu acho a energia térmica, a energia elétrica liberada pelos resistores? Potência vezes tempo. O calor sensível vai ser igual a potência vezes tempo. A potência, no caso do resistor, vou pegar de novo U quadrado sobre R. Calor, mc delta θ. Vamos juntar tudo isso aqui. Então, a quantidade de calor absorvida pela água, mc delta θ, é a potência elétrica do resistor, U quadrado sobre R, vezes o tempo que fica ligado ao sistema. Tá certo? Então, a massa de água que tem ali, eu fiz uma operação algébrica, vai dar isso aqui, ó. Tá? Eu passei o C delta θ dividindo, tá? E isolei a massa. Bom, no caso do recipiente A, então a massa A de água, a tensão elétrica é a mesma nos dois recipientes. Ele fala no enunciado que ele esquenta durante o mesmo intervalo de tempo. É tudo água nos dois recipientes, então o calor específico é Czinho nos dois recipientes. E ele fala que nos dois recipientes a água tem a mesma variação de temperatura. O que muda? A resistência. Quando no recipiente A, a resistência equivalente é 2R. No B é R sobre 2. O resto é igual, mesma tensão, os dois sistemas estão ligados, os dois circuitos estão ligados na mesma tensão, você demora o mesmo tempo aquecendo, a variação de temperatura é a mesma, os dois têm a mesma água, mesma substância, mesmo calor específico. O que muda é a resistência do circuito. No recipiente A é 2R, no B é R sobre 2, tá bom? O que a gente faz para resolver? Divide uma pela outra, membro a membro. O que vai acontecer? Os termos comuns que multiplicam ou dividem, eles vão simplesmente desaparecer, eles vão ser eliminados. E você fica com a seguinte expressão. Aqui ficou 1 sobre 2, está aqui, ó. Aqui ficou 1 sobre 1 sobre 2. 1 sobre 1 sobre 2 é 2. Então isso aqui, ó, ficou 1 sobre 1 sobre 2, que é 2. E em cima ficou 1 sobre 2. Divisão de fração. Certo? O que você faz? Mantém de cima, pega de baixo, inverte e multiplica, ou simplesmente divide meio por 2. Meio dividido por 2 é 1/4. Então a razão entre as massas MA e MB é 1/4. Alternativa B de beijinho. Certo? Aqui você tem uma fotografia de um lustre. Esse lustre ele tem 21 lâmpadas. Todas elas com valores nominais 40 watts, 120 volts. Como é que eu entendo isso aqui? Ó? Se você ligar uma lâmpada em 120 volts, ela brilha com 40 watts. Tá bom? Então, se você ligar em 120 volts, a lâmpada brilha com 40 watts. Se você ligar a lâmpada em outra tensão, ela vai ter uma outra potência. Em 120 volts, 40 watts. Ao ser ligado, todas as lâmpadas estão ligadas em 120 volts. As lâmpadas estão trabalhando na sua condição nominal, ou seja, elas estão trabalhando na tensão para a qual elas foram projetadas, 120 volts. Então, cada lâmpada brilha com 40 watts. Ele quer saber qual é a corrente total que percorre o lustre, o circuito. Bom, a potência total vai ser a potência de uma lâmpada vezes 21, porque são 21 lâmpadas. Como todas elas estão ligadas em 120 volts, todas elas estão trabalhando na sua condição nominal, então todas elas têm a mesma potência. Então a potência total vai ser 21 vezes a potência de cada lâmpada. A potência de cada lâmpada é 40 watts. Então eu acho a potência total do lustre. Então esse lustre está trabalhando com uma potência de 840 watts. Lâmpada é coisa elétrica. Potência é U vezes I. Se eu olhar a potência total, é a tensão, todo mundo está na mesma tensão, em paralelo, 120 volts, vezes a corrente total.
A potência total já achei 840 watts. A tensão de trabalho do lustre para todas as lâmpadas é 120 volts. Eu acho a corrente total. É só pegar o 120 e passar dividindo. 840 por 120, 7 amperes. Acabou. Só isso. Alternativa A de amor. Beleza? Não é uma questão difícil também, não. 4. De novo, vamos usar o resistor para esquentar. Esquentar água. Então aqui eu tenho um recipiente, tem água, tem 1 litro de água. Lembra? Aquelas coisas que tem que ser automáticas no meu cérebro. 1 litro de água. Cada litro de água, 1 litro d'água tem 1 quilograma ou 1000 gramas. Isso é uma coisa que tem que ser automática no seu cérebro, tá bom? Essa água está a 18 graus Celsius. Tá aqui. O resistor é ligado numa tensão de 120 volts por 30 segundos, o que provoca uma variação de temperatura de 3,6 graus Celsius. Isso aqui é a variação de temperatura, isso aqui é o delta θ, tá? Considerando que toda a energia térmica dissipada pelo resistor foi absorvida pela água, qual o valor da resistência em ohms? Nota, o calor específico da água está dado em joule por quilograma graus Celsius. Então eu vou fazer a conta em joule e a massa em quilograma. Como é 1 litro de água, 1 litro de água corresponde a uma massa de água de 1 quilograma. Vamos coletar aqui os dados. Então, a variação de temperatura da água é 3,6 graus Celsius, a tensão do resistor 120 volts, a massa de água 1 kg e fica ligado por 30 segundos. Quem vai esquentar a água? O calor sensível. Essa energia vem da onde? A energia liberada eletricamente pelo resistor. O que é energia? Potência vezes tempo. Percebeu? É o mesmo processo que a gente fez antes. A terceira questão é igual. A potência do resistor, U quadrado sobre R. Eu estou usando essa expressão aqui, porque ele me deu a tensão U e que é a resistência R. Tá? Então, qual expressão você vai usar? Depende do problema, depende dos dados, da pergunta. Tá bom? Calor sensível, MC delta θ. Então, de novo, igual a tudo. Calor sensível, aqui, ó, MC delta θ, é igual a potência, U quadrado sobre R vezes delta T. Ele me deu aqui o calor específico da água, aqui eu tenho os dados. Isolo R, né, passei o C delta θ dividindo. Está aqui embaixo, MC delta θ. Passei o R para cima, multiplicando, está aqui. Então isso aqui é a resistência do resistor. Agora colocar os dados. A tensão é 120 volts, eleva ao quadrado. O tempo 30 segundos. O calor específico sensível é 410 ao cubo, certo? A massa é 1. A massa é 1 kg. Não está aqui, mas a massa é 1. E a variação de temperatura é 3,6. Tá certo? Você faz a conta. Isso aqui vai dar 30 ohms. Alternativa C de carinho. Tá? Lembra, a massa é 1, tá? A massa não apareceu aqui, mas ela vale 1. Tá? A massa é 1 kg. Tudo bem? Tranquilo? A 5. O morador da região do sul do país comprou um chuveiro elétrico de potência 3.200 watts e ficou decepcionado, porque no inverno a água não esquentava o suficiente. Considerando que a massa específica e o calor específico sensível da água é 1 grama por mililitro e 4 joules por grama grau Celsius, nota aqui eu tenho massa em grama, aqui eu tenho massa em grama, a unidade está ok, respectivamente, supondo que a vazão do chuveiro é 50 mililitros por segundo, e que a potência dissipada no chuveiro seja transferida para a água na forma de calor, a máxima variação em temperatura em graus Celsius que pode se obter com esse chuveiro. De novo, coletei aqui os dados, tá? Potência do chuveiro, densidade da água, calor específico da água e a vazão de água pelo chuveiro. Aqui está a vazão em volume, tá? Litro, né? Volume, mililitros por segundo, vazão em volume. De novo, o que vai esquentar a água é o calor sensível, isso vai ser a energia que você vai que o resistor do chuveiro vai liberar, e que é a energia, a potência vezes tempo. Mesma coisa. Calor sensível MC delta θ, potência, a densidade da água é massa por volume. Então o que é a massa da água? Densidade vezes volume. Então eu vou trocar aqui, ó, a massa, eu vou colocar o quê? Densidade vezes volume. C delta θ é igual a potência vezes o tempo. Então eu peguei aqui o calor sensível, escrevi MC delta θ. Só que onde tinha a massa eu coloquei o quê? Densidade vezes volume. Isso aqui, densidade vezes volume, é a massa de água, tá bom? Por outro lado, vazão em volume, o que é vazão? Eu chamei vazão de Z, tá?
para não confundir de volume, tá bom? Então, a vazão aqui, Z em volume, é o volume de água que passa pelo chuveiro num dado intervalo de tempo. Então, o volume de água que sai do chuveiro, o ΔT está dividindo, passa multiplicando. O volume de água que passa pelo chuveiro é a vazão de água vezes o tempo que você toma o seu banho. Então, eu vou pegar o volume de água e vou trocar, tá vendo? Então, o que é o volume de água? É a vazão de água vezes o tempo. Então, ó, densidade da água, está aqui. Vazão da água vezes o tempo que fica tomando banho é o volume de água que você usou. O Czinho, está aqui, calor específico. Δθ está aqui. A potência vezes o tempo. Certo? Epa, não depende do tempo. Percebeu? Então, o quanto que a água vai esquentar não depende do tempo que você está tomando banho, tá legal? Então, se você ficar com o chuveiro ligado mais tempo, a água não esquenta mais. Claro, a hora que você liga o chuveiro, que você abre a válvula, o chuveiro liga, a água começa a escoar, o chuveiro liga. Aí demora um tempo até o chuveiro chegar na temperatura de trabalho. Então, nesse intervalo de tempo, que são de alguns segundos, a água esquenta. Quando o chuveiro chega na temperatura de trabalho dele, a água não vai esquentar mais, não importa quanto tempo você tome banho, tá bom? Então não depende do tempo que você fica tomando banho, não vai esquentar mais ou menos a água, passado aquele intervalo inicial de tempo em que o chuveiro está esquentando, em que ele é ligado e o resistor chega na temperatura de trabalho. Então o banho que demora mais tempo não esquenta mais a água. Aí você achou a variação de temperatura da água. Potência, está aqui, ó, sobre dZc, está aqui. Qual é a potência do chuveiro? 3.200 watts. Densidade da água, 1 grama por mililitro. A vazão da água, 50 mililitros por segundo. Calor específico da água, 4 joules por grama grau Celsius. Nota, ó, grama, unidade corrente. Mililitro, unidade corrente. Joule por segundo. Watt, as unidades são coerentes, tá bom? Não tem que se preocupar com as unidades aqui. Você faz a continha e você acha que esse chuveiro esquenta no máximo água de 16 graus Celsius. E aí que é o problema. Se você está numa região tropical, a água do chuveiro entra, sei lá, a 20 graus Celsius. Esquenta 16, entrou a 20, saiu 16, a água está a 36 graus Celsius. Um banho quentinho, bacana. Se você está numa região muito fria, a água no chuveiro não vai entrar a 20, vai entrar a 5 graus Celsius. A água entra a 5, a temperatura aumenta a 16, ela vai sair a 21. Então, com o mesmo chuveiro, com esse chuveiro, alguém que tome banho, né, no Rio de Janeiro, vai tomar banho, a água saindo do chuveiro a 36, 40, 42 graus Celsius. Alguém que tome banho com esse chuveiro no inverno, lá no Rio Grande do Sul, a água vai sair, sei lá, 20 graus Celsius. É o mesmo chuveiro, por que não esquenta igual? Porque os chuveiros vão provocar a mesma variação de temperatura. Você pegar esse chuveiro e tomar banho no Rio de Janeiro, pegar esse chuveiro e tomar banho no Rio Grande do Sul, o chuveiro vai esquentar a água dos mesmos 16 graus Celsius. O problema é que lá no Rio de Janeiro, a água já entra a uma temperatura maior que no Rio Grande do Sul. Então, como a água já entra a uma temperatura mais alta no Rio de Janeiro, por exemplo, ela vai sair numa temperatura mais alta, o banho é mais quentinho. Então, um bom chuveiro, você tomar um banho bacana no Rio de Janeiro, pode não ser adequado para você tomar banho lá no Rio Grande do Sul no inverno. Entendeu? E outra coisa, então a alternativa é D. Outra coisa, você ajustou a potência do chuveiro, tá? Você colocou lá na posição verão, ou sei lá, na posição inverno. Então tá, fixei a potência do chuveiro na posição inverno. Você não muda a densidade da água, tá legal? A densidade da água é propriedade física da água. Você não muda o calor específico da água. Isso aqui é propriedade física da água. Agora eu posso mudar a vazão do chuveiro. Quando você mexe na válvula, na torneira, você muda a vazão do chuveiro. Quanto maior for a vazão, menor é a variação de temperatura. Então, quanto mais você abre o chuveiro, mais fria a água sai. Se você aumentar a vazão, abrir mais a torneira, a variação de temperatura é menor. Então, qual é o recurso, né? Se você está com um chuveiro não muito potente, num lugar muito frio, para a água sair mais quentinha, você abre pouco o chuveiro, aquele banho de gotinhas, tá? Agora, se você está tomando um banho em um lugar muito quente, a água está saindo muito quente, o que você faz? Aumenta a vazão.
Então, uma vez fixada a potência do chuveiro, fixada a potência, tá? Então eu escolhi a chave no verão, no inverno, no morno, no quente, no muito quente. Fixada a potência, como é que eu posso deixar a água mais quente ou mais fria? Mudando a vazão. Quanto mais quentinha eu quero a água, menor a vazão do chuveiro. Ou seja, se você fechar a válvula, a água sai pinga-pinga, mas sai quentinha. Se você abrir a válvula, sai aquela cachoeira de água, mas ela sai mais fria. Tudo bem? Beleza? Entendeu aqui o processo? Bacana. Essa foi a aula então. Tá? Continuem estudando, continuem trabalhando, não desistam, né? E daqui a pouco eu coloco para vocês a outra aula, tá bom? Um abraço, por enquanto é só. Tchau.